Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas e, sinceramente, mais trágicas de todos os tempos. A história do rei Davi, do seu filho Absalão e de uma nação inteira dividida pela guerra. É uma história que fala exatamente sobre isso, o peso da coroa e a dor imensa de um coração de pai. E a pergunta que guia tudo isso é a seguinte: como é que pode, um rei vencer uma batalha crucial para o seu reino e, ao mesmo tempo, sofrer a derrota mais devastadora da sua vida pessoal? É isso que a gente vai tentar entender agora. Então vamos lá. O cenário é de uma nação em pedaços. Israel está afundada numa guerra civil terrível. De um lado a gente tem o rei Davi, um líder, um guerreiro super experiente. Do outro, olha que loucura, o próprio filho dele, o Absalão, um cara carismático, ambicioso, que simplesmente resolve liderar uma rebelião para tomar o trono do pai. O reino está rachado no meio, pai contra filho, Israel contra Israel. Claro que Davi, que era um gênio militar, não ia ficar parado. Ele age rápido, sabe? Pega suas tropas leais e divide o exército em 3 grandes divisões. O comando supremo, o chefão de tudo, fica com Joabe, seu general mais implacável. As outras 2 divisões ficam nas mãos de Abissai, que era irmão do Joabe, e um cara chamado Itai, o Giteu. Um detalhe interessante sobre o Itai: ele era estrangeiro, mas a lealdade dele a Davi era uma coisa impressionante. A primeira intenção de Davi era ir para a luta junto com os soldados, sabe? Estar lá, na linha de frente. Só que o pessoal não deixa. E essa recusa deles mostra uma coisa muito importante. Todo mundo ali sabia que o alvo número 1 da rebelião era o próprio rei. A vida de Davi era valiosa demais para arriscar. Então eles insistem: rei, fica na cidade, daqui o senhor é o nosso apoio, a nossa segurança. E, no fim, ele acaba concordando. E é aqui que a história dá uma virada bem estranha. Enquanto o exército está saindo para a batalha, Davi, o rei, dá uma ordem que vai contra tudo que uma guerra exige. É o momento exato em que o dever do rei e o desejo do pai batem de frente. Tenta imaginar a cena. O exército inteiro ali, pronto para a guerra, dos generais até o último soldado. E o rei faz esse apelo. Ele não pede para esmagar o líder inimigo. Não! Ele pede o contrário. Tratem o rapaz com cuidado. E mais ele diz: por amor a mim. Essa ordem, dita na frente de todo mundo, escancara o amor profundo que Davi ainda sentia pelo filho rebelde, mesmo no auge da traição. E aqui a gente vê a contradição de forma muito clara. Como rei, o dever de Davi era óbvio: acabar com a rebelião, eliminar a ameaça, trazer a paz de volta. Mas como pai, o desejo dele era um só: salvar seu filho Absalão. Basicamente ele está mandando seus generais protegerem o líder do exército inimigo. É uma tensão insuportável. A batalha vai acontecer num lugar chamado Bosque de Efraim. E não era um campo aberto, não, era uma floresta densa, cheia de armadilhas, um terreno super traiçoeiro. Esse tipo de lugar favorecia os soldados veteranos de Davi e acabou se tornando uma verdadeira armadilha para o exército de Absalão, que era maior, mas bem menos disciplinado. E o resultado do conflito foi brutal. 20.000 homens morreram nesse dia. É um número, assim, assustador, que mostra o tamanho da carnificina que foi essa guerra civil. Mas olha só este detalhe que é de arrepiar. A narrativa diz que a própria floresta matou mais gente do que a espada. Os soldados se perdiam, caíam em valas, ficavam presos no meio do mato. A natureza virou literalmente um combatente silencioso e mortal que foi engolindo o exército de Absalão. E o destino do líder rebelde é selado da forma mais irônica possível. Absalão, todo imponente, montado na sua mula, passa por baixo de um carvalho gigante e seu famoso cabelo comprido fica preso nos galhos da árvore. A mula continua correndo e ele fica ali, pendurado, vulnerável e indefeso. O maior símbolo do seu orgulho se tornou a causa da sua queda. Esse é o ponto alto da batalha. O príncipe rebelde está ali pendurado à mercê de quem o encontrar. A notícia, claro, chega voando até o comandante supremo Joabe. E a grande questão é: o que ele vai fazer? Vai obedecer o desejo do pai ou o dever de um general? O primeiro soldado que encontra Absalão se recusa a tocar nele. E quando Joabe pergunta o porquê, a resposta dele é uma aula de lealdade. Ele diz basicamente: eu ouvi a ordem do rei, e nem por todo o dinheiro do mundo eu desobedeceria. Ele entendeu que a fidelidade dele era ao rei e não a alguma recompensa. Só que Joabe pensa diferente. Ele é um cara pragmático, um homem de estado. Para ele, a ordem do rei era pura emoção, uma fraqueza que podia colocar tudo a perder. Na cabeça de Joabe, a lógica era simples. Enquanto Absalão estivesse vivo, a rebelião nunca acabaria de verdade. Então ele não pensa 2 vezes. Toma a decisão política. Pega 3 dardos e atinge o coração de Absalão.
E para garantir, seus 10 escudeiros cercam e terminam o serviço. Para Joabe, a estabilidade do reino valia mais que o coração partido do rei. E o fim de Absalão é humilhante. Ele, que em vida tinha construído um monumento para que seu nome nunca fosse esquecido, é jogado numa cova qualquer no meio da floresta como um animal e cobrem o corpo com um monte de pedras, um sinal de desonra, um contraste brutal com a glória que ele tanto buscou. Pronto, a rebelião acabou, o líder está morto. A vitória do exército de Davi é total. Mas agora começa uma nova tensão. Quem vai ter a coragem de levar essa boa notícia para o rei, sabendo que ela carrega, na verdade, a pior dor da vida dele? 2 homens se oferecem. O primeiro, Amaaz, está super ansioso para levar a notícia da vitória. Mas Joabe, que é esperto, sabe que Davi não vai gostar da mensagem completa. Então ele escolhe outro mensageiro, um etíope, talvez por achar que ele seria mais direto. No fim das contas, os 2 acabam saindo correndo para levar a notícia. Davi está lá esperando no portão da cidade, super ansioso. E quando ele vê os mensageiros chegando, um de cada vez, a primeira e única pergunta dele é essa. Ele não quer saber da batalha, dos soldados, da vitória. A única coisa que importa para o rei é saber se o filho, aquele mesmo que tentou matá-lo, está bem. E agora a gente chega num momento mais devastador da história. O momento em que a verdade da vitória militar bate de frente com a verdade da perda de um pai. É quando o triunfo da coroa se torna a tragédia do coração. A imagem, que chega primeiro, dá uma enrolada. Ele percebe a angústia no rosto do rei e não tem coragem de dar a notícia de verdade. Mas o segundo mensageiro, o etíope, é mais direto. Ele não chega a dizer o nome de Absalão, mas a resposta que ele dá não deixa nenhuma dúvida e confirma o pior medo de Davi. Ao entender o que aconteceu, o rei desmorona. Esse lamento de Davi é uma das expressões de dor mais cruas e comoventes que existem. Ele sobe para o seu quarto e chora, não como um rei vitorioso, mas como um pai que teve o coração arrancado, desejando ter morrido no lugar do filho. E o efeito disso foi imediato. A dor de Davi foi tão gigantesca que transformou o que seria uma celebração nacional num dia de luto. Os soldados vitoriosos voltaram para a cidade em silêncio, quietos, como se estivessem voltando de uma derrota vergonhosa. A tristeza do rei contaminou um reino inteiro. E a gente termina com essa reflexão. A história de Davi nos obriga a encarar uma verdade que atravessa os séculos. Às vezes, para alcançar a paz, o preço a se pagar é tão alto, mas tão alto, que a vitória tem gosto de derrota. Ela mostra que a batalha mais difícil de vencer muitas vezes não é no campo de guerra, mas dentro do nosso próprio coração.